Olá, jovens. Mandou bem, Rafa. Galerinha, eu preciso dizer para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovens, nossa linda química. E galera, nessa aula nós vamos fazer correção de exercícios. Semana passada eu deixei indicado para vocês alguns exercícios do livro para fazer. Então, eu vou fazer a correção com vocês nessa aula, tá bom? Não sei se nós vamos conseguir fazer todos, mas se não conseguirmos fazer todos, vai ser quase todos. Então, vamos lá? Quem quiser acompanhar comigo, galera, página 263. Caso vocês tenham algum específico, professor, eu não consegui fazer o exercício 422, me manda no chat que eu priorizo esse que vocês estão me pedindo, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, jovens. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, um dia velho será, velho será, velho será. Vou carregar esse negócio aqui. Beleza? Então vamos lá, página 263. Eu vou indo na sequência, e aí, se vocês tiverem algum específico que vocês queiram, me mandem no chat, tá bom? Vamos lá? Primeiro diz assim, ó, o glicogênio e o amido são polímeros cujo monômero é a glicose. O que significam os termos polímeros e monômeros? Cite outros exemplos. Galera, polímeros, eles são formados por monômeros. Então, polímeros são longas cadeias carbônicas, longas e complexas cadeias carbônicas, formadas por monômeros. Os monômeros são pequenas cadeias de até 7 carbonos. Aí, quando eu coloco vários monômeros ligados um ao outro, nós temos a formação dos polímeros, tá bom? Então, deixe-me escrever isso para vocês. Então, tá aí. São longas e complexas cadeias carbônicas formadas por monômeros, os quais possuem até 7 carbonos. Suaveira, né? Essa nós já tínhamos respondido, acho, na semana passada. Tem um daqueles exercícios no meio do capítulo, né? Que perguntava disso, do que era polímero e monômero. Aquele exercício 1, eu acho. Acho que era aquele 1 lá. Beleza. O 2 diz o seguinte, ó. Há quem considere que após a Revolução Industrial tenha surgido a Revolução dos Plásticos, ou polímeros sintéticos, que são utilizados desde a fabricação do copinho de tomar café até os componentes dos carros de corrida da Fórmula 1. Apesar de sua leveza e facilidade de serem moldados,
em qualquer formato. Os plásticos resultam em peças rígidas e muito duráveis. Sobre os plásticos, assinale a alternativa correta. Letra A. São polímeros sintéticos, formados por monômeros. Sim, o plástico é um polímero sintético e todo polímero é formado por monômero. Então, a princípio, letra A verdadeira. B. São polímeros sintéticos formados exclusivamente pelo látex. São polímeros sintéticos, mas são formados por monômeros, não por látex. C. Não são considerados contaminantes ambientais. Pelo contrário, jovens, são contaminantes ambientais. Demoram para se decompor e alguns deles, quando se decompõem, contaminam o ambiente. D. Na sociedade moderna, é possível viver sem qualquer material feito de plástico. É possível, jovens, mas é muito difícil, muito difícil. Hoje nós temos uma dependência muito grande de plástico, jovens. Se vocês olharem ao nosso redor, tudo tem plástico. Nos eletrodomésticos, nas roupas, nas embalagens de alimentos, enfim, a gente até pode viver sem. Mas na sociedade moderna, como nós estamos acostumados, não. Numa sociedade moderna, não. A gente depende do plástico para ter uma sociedade moderna como nós temos, tá bom? E o politereftalato de etileno, que é o PET, não é um exemplo de plástico. É sim, PET é um exemplo de plástico. Então, a única afirmativa verdadeira aqui, ó, afirmativa 2. Afirmativa A, perdão, para o exercício 2. Exercício 3, ó. O petróleo é uma mistura de compostos orgânicos formada majoritariamente por hidrocarbonetos. Hoje em dia, os derivados desse recurso são muito utilizados e essenciais para a economia mundial. Formule um texto explicando a importância do petróleo na atualidade e as consequências ambientais do uso de seus derivados. Jovens, essa resposta é pessoal. Cada um de vocês tem que construir a sua. Mas algumas coisas que não podem faltar aí nessa resposta é dizer que o petróleo, né? Isso, ele é usado como para combustíveis. Tem que falar do poder econômico, que é influenciado, econômico. Falar que ele é combustível fóssil. É fóssil e poluente. Conseguindo passar por esses 4 tópicos aí na sua resposta, ela fica bem completa. Tá bom? Quatro. Vamos lá? 4 diz o seguinte, ó. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. No dia 29 de setembro, é celebrado o Dia Mundial do Petróleo, uma data que serve para destacar a importância deste recurso e também para refletir sobre os impactos da sua utilização. Além disso, é importante lembrar que o petróleo, devido às particularidades em sua formação, é um recurso natural não renovável, ou seja, é bem provável que no futuro próximo as suas reservas se esgotem. Portanto, o petróleo é considerado um recurso estratégico, apresentando um caráter de extrema relevância para um determinado país ou região, já que seus derivados, como gasolina e diesel, são utilizados pela maior parte dos meios de transporte. Alguns tipos de solventes, lubrificantes industriais e plásticos também derivam do petróleo. O petróleo é formado por diversos componentes orgânicos,
que são separados por processos físicos para serem comercializados. Qual é o principal processo pelo qual o petróleo passa para que esses compostos orgânicos sejam obtidos? Galera, ele está falando aqui de qual processo de separação. Nós vimos lá no primeiro semestre vários tipos de processos de separação. Tinha catação, peneiração, levitação, que você colocava na água, mais leve boiava, pesado afundava. Tinha para o processo magnético, enfim, tinha um monte. Qual que a gente vai usar aqui para separar os componentes do petróleo, jovenzinhos? Nós vamos usar a destilação fracionada. Por quê? Porque os subprodutos, jovenzinhos, eles possuem pontos de ebulição diferentes. Então, a gente consegue ir aumentando a temperatura aos poucos e vai ebulindo alguns componentes em cada faixa de temperatura. Então, você consegue fazer essa separação, tá bom? Destilação fracionada, pois seus subprodutos possuem diferentes pontos de ebulição. Beleza? Então, tá aí, destilação fracionada. Isso nós vimos no livro 1, então foi lá no primeiro semestre, faz um tempinho já, né? Vamos lá, exercício 5, jovens, diz o seguinte. Assinale a alternativa correta. A. As proteínas são formadas por polímeros chamadas de aminoácidos. Não. As proteínas são polímeros formadas por monômeros chamados de aminoácidos. Então, letra A bugada. Letra B. A glicose é um carboidrato de 6 carbonos produzido durante a fotossíntese. Yes, baby. A princípio, letra B bateu. Se você quiser confirmar isso aí, jovenzinhos, ó, página 253. Lá tem 3 estruturas, a terceira é a glicose, tem o título glicose. Se você contar as bolinhas vermelhas ali da estrutura, que são os carbonos, são 6. E embaixo ele coloca, ó, a glicose é um carboidrato produzido por seres fotossintetizantes e representa a primeira fonte de energia dos seres vivos. Tá bom? Então, sim, a afirmativa B está correta. C. O DNA e o RNA possuem como monômeros os aminoácidos. Não, jovens, não. Se vocês olharem na página 253 também, ele vai falar do DNA e do RNA e da estrutura que cada um deles vai ter, tá bom? Então, a letra C, bugada também. E D. O carboidrato do DNA é uma pentose chamada de ribose. Não. Se você olhar lá o RNA, ele é uma pentose, RNA ou DNA? DNA. É uma pentose chamada de desoxirribose. A ribose é do RNA. A desoxirribose é do DNA. Beleza? Então, a última afirmativa aí, D de Deus, também está bugada. Então, a única afirmativa correta, B de belo. B de bacana. Vamos lá? 6. Um dos principais ramos industriais da química é o segmento petroquímico. A partir do eteno, obtido da nafta, derivada do petróleo, ou diretamente do gás natural, a petroquímica dá origem a uma série de matérias-primas que permitem ao homem fabricar novos materiais
substituindo com vantagens a madeira, peles de animais e outros produtos naturais. O plástico e as fibras sintéticas são dois desses produtos. O polietileno de alta densidade, o PEAD, o polietileno tereftalato, PET, o polipropileno, PP, e o policloreto de vinila, PVC, são as principais resinas termoplásticas. Nas empresas transformadoras, essas resinas darão origem a autopeças, componentes para computadores e para a indústria aeroespacial e eletroeletrônica, a garrafas, calçadas, brinquedos, isolantes térmicos e acústicos, enfim. Há tantos itens que fica difícil imaginar o mundo hoje sem o plástico. Tantos e tão diversas são as suas aplicações. As substâncias em destaque são exemplos de... Essas substâncias, jovenzinhos, é o PEAD, o PET, o PP e o PVC. São amidos, celulose, proteínas, ácidos nucleicos, polímeros sintéticos. São polímeros sintéticos, jovenzinhos. Lembram na aula passada que nós falamos dos polímeros naturais e dos artificiais? E eu trouxe vários plásticos que eu tinha aqui em casa e mostrava para vocês. Olha, esse é PEAD, esse é PP, esse é não sei o quê, porque embaixo do recipiente ou na embalagem plástica tem indicado qual é o tipo de polímero sintético que ele é, tá bom? Então, nós vimos que eles são polímeros sintéticos, beleza? Como é que tá aí, jovens sossegados? Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa no chat. Não, tá sossegado. Então, vamos para o 7. O 7 diz o seguinte, ó. Beleza, Rafa? 7 diz o seguinte. Os polímeros possuem grande utilidade para o ser humano. Tanto os naturais como os artificiais são amplamente utilizados em nosso cotidiano. Assinale qual destes itens é formado por polímeros naturais. Então, conchas, elas não são formadas por polímeros. As conchas, elas são formadas, igual jovens, por compostos inorgânicos, tá bom? Sais, óxidos, ácidos, bases, mas são inorgânicos. Os plásticos são polímeros sintéticos, não naturais. Os vidros também são formados por substâncias inorgânicas. Então, nos resta apenas a celulose. Celulose é um polímero natural, inclusive na página 253, na última frase ele fala, ó, estrutura da celulose formada pela junção de moléculas de glicose. E a glicose é um carboidrato produzido por seres fotossintetizantes. Então, sim, a celulose é um polímero natural. Então, exercício 7, D de Deus. Beleza, exercício 8, jovens, diz o seguinte. Polímeros são compostos químicos de moléculas muito grandes, formadas pela reação de moléculas pequenas, chamadas monômeros. Assinale a alternativa na qual aparecem somente polímeros naturais. Glicose, celulose, proteínas, policloreto de vinila, polietileno e celulose, poliéster, poliestireno e polietileno, amido, proteína e celulose. Jovens, polietileno, poliestireno, polipropileno, tudo esses negócios ali, poliéster, policloreto, isso é tudo polímero sintético. Nós acabamos de comentar, inclusive, na questão 6. Então, as letras B e C, pode jogar fora. A gente fica com a A e a D. Tudo que tem na A e na D, jovenzinhos, é natural. Agora tem que ver se é polímero. A glicose, jovenzinhos, ela é um monômero que vai formar o amido e a celulose. Então, a glicose ela não é um polímero, ela é um monômero.
A celulose e a proteína são polímeros, mas a glicose não é. Então, a alternativa correta para o exercício 8 também vai ser a letra D, beleza? Porque amido e celulose são polímeros formados pela glicose, que é um monômero, e a proteína também é um polímero formado por aminoácidos, isso, por aminoácidos que também são monômeros. Beleza? Então, a alternativa correta para o exercício 8, letra D de Deus. Beleza? Jovens, quem estiver anotando aí, dá uma acelerada, porque eu vou pegar uma nova lousa para fazer um 9, tá bom? Beleza. Exercício 9 diz o seguinte, jovens. As proteínas são polímeros formados por aminoácidos. Existem 20 aminoácidos, compostos orgânicos, constituídos de uma cadeia carbônica ligada a uma carboxila e a uma amina, que podem reagir entre si através de ligações peptídicas. Quando essas ligações ocorrem, liberam uma molécula de água, originando um número infinito de tipos de proteínas diferentes. Considere uma proteína X formada por 30 aminoácidos. Letra A. O que são ligações peptídicas? Jovens, ligações peptídicas, elas acontecem entre aminoácidos, quando a carboxila de um se liga à amina do outro, liberando água. Tem esse esquema aí na página 254. Bem no final da página, ele mostra os dois aminoácidos se unindo, ele faz uma manchinha roxa na parte que vai perder a molécula de água, e depois ele mostra qual que é a ligação peptídica, tá bom? Então, vamos escrever isso aqui. Então, é a ligação covalente entre a carboxila de um aminoácido e a amina de outro. Lembram quando nós vimos recentemente as funções orgânicas? Que eu falei para vocês que nós vimos apenas algumas funções? Então, a amina é uma função orgânica também, quando a substância apresenta nitrogênio. Nós não chegamos a estudá-la agora, mas ela é também uma função orgânica, tá bom? Então, a A está ali e a B. Quantas ligações peptídicas terá essa proteína? Ó, jovens, vamos fazer um esbocinho aqui. Eu tenho um aminoácido, lidou com outro aminoácido, ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro. Então, quantos aminoácidos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas ligações peptídicas? 1, 2, 3, 4. Então, sempre o número de ligações peptídicas é um número a menos do que o de aminoácidos. Se eu tenho 30 aminoácidos, nós vamos ter, então, 29 ligações peptídicas. Peptídicas.
Beleza? Sempre é um a menos. Fechou 9, jovens. Vamos para o 10. Oh, não. Exercício 10 diz o seguinte, ó. A gasolina automotiva é um dos derivados do petróleo mais conhecidos. No Brasil, a Agência Nacional de Petróleo classifica a gasolina em 3 tipos: A, B e C. Diferencia esses tipos quanto às características e ao uso. Então vamos lá, jovenzinhos. A tipo A. Se você ficar na dúvida, jovenzinhos, não lembrar, tem essa definição bem bonitinha aí na página 256. Beleza? Então, a tipo A não contém etanol. A B é exclusiva das Forças Armadas. E a C contém adição de etanol. Lembra o que é o etanol, jovenzinhos? Acabou em ol, é álcool. Et, 2 carbonos. An, ligação simples. Então, é um álcool que tem 2 carbonos e só tem ligação simples entre esses carbonos. Tá bom? Então, etanol é álcool. Morreu a 10, né? Beleza. 11. Quais são as vantagens de se abastecer veículos com gasolina aditivada? Jovens, a vantagem é que a gasolina aditivada, ela tem substâncias que evitam formar sujeira nos bicos do motor, nos bicos de explosão. Então, melhora o rendimento do veículo, tá bom? A gasolina comum é natural que, com o tempo, ela entupa os bicos, que eles fiquem sujos, você tem que ir lá, tem que desentupir, fazer a limpeza. A aditivada contém substâncias que diluem essa sujeira e evita essa formação, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Então, jovens, por reduzir essa formação de sujeira, você reduz o gasto com manutenção, tá? Porém, paga um pouco mais caro na gasolina aditivada. Não dá para ter tudo na vida, né? Uma coisa é outra. Beleza? Fechamos o 11, jovens. Vamos para o 12. O gás liquefeito do petróleo, o GLP, é um gás incolor e inodoro, utilizado em residências. No entanto, bati meu pé, desculpa. No entanto, ao ligar o fogão, é possível perceber um odor que se deve a uma substância adicionada ao gás, chamada de mercaptano.
Qual é a finalidade da adição dessa substância ao GLP? Bom, como o GLP é inodoro, essa substância é adicionada para que, se acontecer um vazamento, a pessoa possa detectar que está acontecendo um vazamento. Senão a pessoa não vai saber, liga um fósforo e tipo, explode tudo e mata as pessoas. Então vamos lá. Por que esse negócio aqui não desceu mais? Ai, o que eu fiz? Desculpa, jovens. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Fechamos o 12, jovenzinhos. Essa era de boas, né? Você coloca a substância com cheiro para que a pessoa possa detectar um vazamento. E a última, explique as vantagens dos biocombustíveis em relação aos derivados do petróleo usados como combustíveis. Galera, o biocombustível, ele é renovável, então não é um combustível fóssil, você consegue tê-lo, né, não vai acabar, e ele é menos poluente, né? Enquanto os combustíveis derivados do petróleo são altamente poluentes, os biocombustíveis são bem menos poluentes. Então, essas são as duas vantagens aí. Eu vou colocar essas duas, tá? Não são fósseis e são menos poluentes. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Beleza? Jovens, questionem, perguntem, argumentem, vai lá. Galerinha, seguinte. Beleza. Seguinte, para a próxima aula, depois do intervalo, a gente não vai ter aula no Zoom, a gente vai ter aula pela plataforma Google Sala de Aula, tá bom? E eu já deixei lá no roteiro o que é para vocês fazerem. Eu deixei indicado 2 artigos, que é do Laboratório Nacional de Lewis Synchrotron. É um acelerador de partículas que tem aqui no Brasil. Eles fazem várias pesquisas diferentes. E lá, jovens, eles postam vários resultados das pesquisas. E eu peguei 2 dessas pesquisas que são sobre compostos orgânicos. Então, tem 2 artigos científicos para vocês lerem. São 2 artigos curtinhos, jovenzinhos. Os 2 juntos não dá uma página, tá bom? Deve ser 4 parágrafos, 4 parágrafos o outro. Tem alguns termos um pouco mais técnicos, mas dá para vocês entenderem. E é bem legal o que eles estão conseguindo fazer, tá? E aí, depois da leitura desses artigos, eu quero que vocês construam, jovenzinhos, um, um conto de ficção científica, beleza? Sobre compostos orgânicos, óbvio. Então, ó, usa a sua imaginação, tá? Sei lá, a invasão dos aminoácidos ao planeta Terra. Sei lá, os polímeros sintéticos e sei lá, e a tomada da Terra.
Enfim, usa a sua criatividade, beleza? Claro, é uma ficção, jovenzinho, você pode imaginar o que você quiser, mas tente colocar elementos que são reais no meio da história, tá bom? Depois de pronto, você pode me mandar por e-mail, se você quiser que eu leia, eu leio. Não vale nota, jovens. A gente já está fechando o bimestre, amanhã vocês já vão pegar o boletim, então não vale nota, tá bom? Mas vocês podem me mandar por e-mail que eu leio, eu faço a correção para vocês. Mas não tem um limite de páginas, passa pelo menos uma, né? Mas quantos você quiser escrever, fique à vontade. Mas é para fazer daí na próxima aula, aí depois do intervalo. Beleza? Eu vou interromper o compartilhamento de tela. Jovens, então vamos encerrar aqui. Nós temos 3 minutos no Zoom. Eu agradeço a atenção de vocês. Desejo um ótimo lanchinho. Não esqueçam de assinar a chamada, quem não assinou ainda, tá bom? Me dê um tchau bem bonito, jovens, e até depois. Tchau. Vou derrubar todo mundo, tá bom?